Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve pessoal, grande abraço a vocês todos, deixem o like neste vídeo porque a gente vai falar muito sobre caso Pedro ainda no Flamengo, vitória do Flamengo sobre o Olímpia em jogo válido pela Libertadores da América, que jogo difícil, né, vitória por 1-0, deixem likes nesse vídeo, é muito importante. A gente vai começar com o Pedro, tá? Porque era um grande assunto, todo mundo queria ouvir o técnico Jorge Sampaoli falar pela primeira vez sobre o tema, até que ele seria mais questionado do que isso na entrevista coletiva. E até agora, nada assim muito determinante, né? Ele foi até um pouco evasivo no que diz respeito a Pedro, na entrevista coletiva, pelo menos, tá? Vamos voltar aqui à história toda, porque ele foi questionado pela Raíssa Simplício, que fez a primeira pergunta sobre o Pedro na coletiva, depois de um tempão. Até falei, gente, será que o Flamengo proibiu esse tipo de pergunta na coletiva? Até achei que meio abestado assim, mas não, foi porque ele não foi perguntado mesmo, né? E a resposta foi o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o técnico Jorge Sampaoli. Jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou hoje, no caso contra o Olímpia, nesta quinta-feira, porque o clube determinou uma suspensão. Amanhã será parte do grupo e se estiver em condições poderá jogar ou não no domingo. Ou seja, ele conta com Pedro, né? A gente pode fazer duas leituras nessa história. Ele conta com Pedro é uma, e a outra é que ele não garante o Pedro em campo no domingo, né? Então fica meio evasivo, tudo a gente vai ter que interpretar, né? A gente vai continuar falando sobre o assunto Pedro neste vídeo que tem oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Depois que você assistir a este vídeo, entre no site kto.com, kto.com, e aí você vai fazer o seu registro. Quando você fizer o seu registro, você vai usar o meu cupom Bernardo, e não demora mais do que 1 minuto para você fazer o seu registro. Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar para fazer sua fezinha. Ou seja, depositou R$100, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E o mais legal dessa história toda, eu posto os melhores odds do mercado diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui. @BernardoAqui é o meu Instagram, tá, pessoal? Então você entre lá no meu Instagram e clique nos stories, e aí estarão lá as melhores odds todo dia no mercado. Tem Copa do Mundo Feminina, tem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem tudo simultaneamente, tá bom? E vamos também dar uma oportunidade a você para aprender a tocar guitarra de graça aqui no canal, tá? É só entrar no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, cujo link está na descrição deste vídeo. Entrando lá, você vai marcar uma aula de graça de qualquer lugar do mundo pelo celular com um músico profissional, uma aula particular. Você está esperando o quê, meu camarada? É só entrar no site do professor de guitarra e violão Átila Reis agora, o link está aqui na descrição desse vídeo, e você fará uma aula de graça de guitarra de qualquer lugar do mundo, uma aula particular com o músico profissional, beleza? Vamos então continuar falando sobre o Pedro, porque numa outra resposta ele falou assim, eu cuido da minha gente, eu protejo a minha gente, e o Pedro é minha gente. Gente, na Argentina, é algo como povo, tá? Então ele fala assim, eu protejo o Pedro, tá? Esse assunto vai ficar internamente. Então assim, ele foi muito evasivo, ele não foi conclusivo. Ele poderia ter falado assim, bom, é o seguinte, eu não quero saber do Pedro, o Pedro não joga mais pelo Flamengo enquanto eu estiver por aqui e tal. Ele não falou isso. E tampouco ele falou assim, não, o Pedro está garantido. Ele conta com o Pedro, mas não é um conta com aquela convicção toda. Ele acha que o caso tem que ser resolvido mais internamente ali. O Pedro, cara, assim, eu já mudei de opinião. Acho que no primeiro momento eu fiquei muito chocado, como
todo mundo, né? Com essa história bizarra de que o Pedro tomou um soco na cara do preparador físico, que é um covarde, né? O Paulo Fernandes, que já saiu, foi demitido. Então, assim, eu achava que o Pedro não deveria ter sido multado, não deveria ter sido suspenso, nada disso. Eu mudei de opinião. À medida que a coisa vai assentando, né, que a história deixa de ser aquele baque inicial, a gente vai maturando a história, né, como dizia um chefe meu, decantando a história, e aí a gente vai caindo na real de que, olha, o Pedro errou, fez bobagem e precisava ser punido. Precisava ser punido, para que não repita mais essa história. Vai ter clima para o Pedro continuar? Não sei, disso não sabemos. Vamos falar um pouco sobre o jogo também, né? Porque teve um jogo, afinal de contas, que foi a vitória do Flamengo por 1-0. O Flamengo encarou um time muito fechado, que se fechou com muita competência, que foi para o Maracanã, não foi para não perder, foi para não perder de muito, né? O Olímpia, para o Olímpia, esse resultado de 1-0 é ótimo negócio. Só que lá em Assunção, no Defensores del Chaco, empurrado pela sua torcida, é um time que vai ter que sair mais, vai ter que se abrir e vai dar espaços ao Flamengo, né? É um time muito mais fraco este do que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo pode ter alguma facilidade até lá o jogo, né, da próxima quinta-feira em Assunção. Pode ter mais facilidade do que teve na partida desta quarta-feira, assim. Eu acho que o Sampaoli foi muito feliz no intervalo quando mudou o posicionamento do Gerson. Porque o que aconteceu? O Bruno Henrique jogou mais aberto pelo lado esquerdo e o Ayrton Lucas ficava meio sem função, né? Ele ficava mais ali pela construção do jogo, mais recuado, né, em relação ao posicionamento dele. E quem abria pelo lado esquerdo era o Bruno Henrique, e aí os meias entravam na área, né? O Arrascaeta, mais o Arrascaeta e o Gerson, né? E aí o que ele percebeu? Porque ele entrou com o Gerson mais alinhado ali com o Alan para ajudar na criação do jogo. O que ele percebeu? Falou, putz, eu não preciso ter o Gerson aliado ao Alan, ou perto do Alan, porque o Olímpia não ataca. Então deixa eu abrir o Gerson pelo lado esquerdo, centraliza o Bruno Henrique, o Flamengo passou a atacar com quase 5 jogadores, né? Da direita para a esquerda, Wesley, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e Gerson, né? E ainda chegava o Arrascaeta e Ayrton Lucas. Atacava muita gente o Flamengo. E foi assim que o Flamengo ganhou o jogo. Foi muito feliz o técnico Jorge Sampaoli nessa alteração de posicionamento dele. Saudações, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.